Talentos na Tempo, com Disraeli Ponte. Toda quinta, 14h, aqui na Tempo FM. Estamos começando mais uma edição do Talentos na Tempo. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro e já estamos no ar. Muito boa tarde, Disraeli Ponte. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, amigos da FM Tempo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lia Ferreira Gomes, nossa convidada de hoje, deputada, médica, e disponibilizou esse tempo para contar um pouquinho da sua trajetória e deixar demonstrado para vocês como é que se forma um talento. Boa tarde, Lia. Boa tarde, Israel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Tempo FM. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Lia, iniciar aqui por a sua vida quando criança. Você é de Sobral, não é isso? Sim, nascida e criada. Como é que foi a sua infância lá em Sobral? É uma infância muito simples, assim. Eu costumo dizer sempre, nunca nos faltou nada, mas meu pai e minha mãe eram muito rigorosos. Meu pai tinha assim, uma obsessão de deixar coisa para os filhos. Então, ele levava uma vida muito simples e para a gente também. A gente nunca teve festa de aniversário. Eu vim conhecer Camusim, eu tinha uns 8 para 9 anos de idade. Na cidade de praia, foi a primeira vez que eu vi o mar, que ficava ali a 100 quilômetros da nossa casa. Enfim, uma infância, passávamos as férias na Serra da Meruoca, numa casa que não tinha energia elétrica, nem banheiro. Então, a gente tomava banho no riacho, no Cacimbão, que era lá perto do sítio. Mas é uma infância muito feliz, tenho boas recordações. E o doutor Zé Euclides, seu pai, né, ele era advogado e a dona Maria José era professora, não é isso? Isso, eles trabalhavam bastante. Minha mãe teve épocas que eu me lembro dela dar aula de manhã, de tarde e de noite, de manhã e de tarde em escolas, à noite ela dava aula na faculdade, na UVA. E meu pai também trabalhava muito, ele era defensor público, né, que chamava na época de advogado dos pobres. Defendia as pessoas que não tinham dinheiro para pagar advogado. E nos finais de semana ele criava uns gado, ele ia lá para a fazenda para cuidar do gado. Ele era professor da UVA também, não era? Também foi professor. Isso, que a dona Minerva Sanford, quando esteve aqui com a gente, comentou que ele saiu, deixou de ser professor e ela ocupou a cadeira dele na faculdade. Ela entrou na faculdade por conta disso, quando ele foi ser candidato a prefeito pela primeira vez. Nessa fase, você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha, quando meu pai, 10 anos de idade. 10 anos. Então, com 10 anos, você viu a carreira do doutor Zé Euclides, já a aproximação com a política se deu em 10 anos de idade. Eu já comecei ali a distribuir uns panfletos, ia para os comícios, pedir voto. Então, nessa época aí foi que eu iniciei a minha vida política. Política, já começando na campanha do pai, quando o doutor Zé Euclides foi candidato a prefeito pela primeira vez. Sim. E nessa fase de colégio, você sempre estudou em colégio público, privado? Como era o estudo lá em Sobral? Não, na época que eu entrei, né, os meus irmãos mais velhos, Ciro, Lúcio, eles estudaram em escola pública, mas na época que chegou a minha vez, quando se diz a idade, a escola pública de Sobral estava entrando em decadência, como o resto do Brasil todo, né? E aí eu fui estudar na escola onde minha mãe era professora, uma escola de freira, chamava Colégio Santana. O Colégio Santana. E depois eu fui estudar no Colégio Sobralense, que era um colégio de padres. De padres, exato. No Colégio Sobralense você fez até o terceiro científico, não é isso? Fiz até o segundo. Aí era tradição lá em Sobral, isso, né? Que a gente. Sobral não tinha faculdades na época, eu tinha pouquíssimos cursos. Eu queria fazer medicina, naquela época não tinha, então vim morar em Fortaleza com 17 anos, estudei no Colégio Cearense, o terceiro científico na época que chamava. E fiz vestibular para a Universidade Federal do Ceará, para medicina. Nessa época você veio morar, mas os seus irmãos já moravam em Fortaleza? Todos já moravam, né? Menos o Ivo, que é o meu irmão mais novo, os outros 3 já moravam aqui. É porque eu me lembro bem que também da tradição de Sobral, realmente saía no segundo científico, fazia o terceiro no colégio. Normalmente era o terceiro no colégio Sobral Cearense, e aí fazia vestibular e continuava fazendo a faculdade aqui, não era isso? Sim. Bom, e aí veio o mundo acadêmico, o mundo universitário, já saindo da infância de Sobral, conhecendo um novo caminho, Fortaleza. Como foi entrar na universidade, como foi ver a visão de medicina? Bom, é uma faculdade muito difícil, né? Naquela época que eu fiz, só existia essa faculdade para o Ceará todinho. Hoje só Sobral, acho que tem 2 ou 3. Duas. Então foi muito difícil, tive que estudar bastante.
Era uma faculdade, à época, acho que ainda um pouco precária, a estrutura dela de hospitais, né? De boa parte do meu curso, a emergência estava fechada. Mas é uma profissão muito bonita, a gente aprende muita coisa e começa a ter contato com os pacientes lá mesmo, no último ano e meio, que chama internato. A gente passa a ter os próprios pacientes que a gente prescreve, tudo. Então, foi uma experiência maravilhosa. Sim, e nesse ínterim, entre sair de Sobral com 10 anos, a primeira campanha que você participou do seu pai como candidato a prefeito, a política ficou à margem ou veio junto, caminhando junto com você até nesse meio da faculdade? Não, eu sempre mantive com a política uma relação assim de amor, mas mais à distância, né? Porque eu fui trabalhar na área de medicina, mas eu acompanhava muito a carreira dos meninos, né? Depois do meu pai veio o Ciro, que foi candidato a deputado estadual, depois foi candidato a prefeito de Fortaleza, depois foi candidato a governador, depois veio o Cid, né, como também candidato primeiro a deputado, depois governador, o Ivo, prefeito de Sobral, a campanha do Roberto Cláudio, a campanha do Camilo, do Mário Covas, as campanhas do Ciro para presidente. Eu sempre estive por trás delas, nos bastidores. Isso aí sabe que é a evolução, né? Você desde pequenininha tem essa digamos assim, essa interface com a política. Mas aí você terminou a faculdade de medicina, já pensando em morar em São Paulo? Não, porque depois você foi morar em São Paulo logo quando terminou a faculdade ou ainda estava aqui? Não, eu quando faltavam 2 anos para acabar a faculdade, eu me apaixonei por um paulista. E aí a gente casou, né, logo 2 anos depois, e eu ainda fiquei morando aqui 2 anos. Mas depois de formada já não? Não, até eu me formar, já depois de casada, mas ainda concluindo a faculdade. E aí depois que eu acabei a faculdade, ele ficou, você tem que ir morar em São Paulo, não sei o quê. Aí eu fui. Então, mas vamos lá, a gente estava conversando aqui, você estava me falando que pelo menos uma vez, trancou a faculdade de medicina por conta de política. Como é isso aí? Como foi isso aí? A campanha antigamente eram 6 meses, né? Agora são só 45. Então, quando o Ciro foi candidato... 45 dias, né? 45 dias. Quando o Ciro foi candidato, eu não consegui ficar longe, assim. Eu queria ajudar. E, na época, ele era casado com a Patrícia Saboia. Então, a gente formou uma equipe de mulheres que a gente fazia o que chama de porta a porta, né? A gente ia de casa em casa, levando os panfletos do Ciro com as propostas. Então, foi uma época muito, muito gostosa. E aí a medicina teve que segurar um pouquinho durante 6 meses? A medicina, acabou que minha turma se formou 6 meses antes de mim, né? Porque eu acabei perdendo um semestre da faculdade. Bom, você casou, conheceu o Einá, acho que o Einá veio trabalhar aqui na campanha do Tassi, você estava falando, não é isso? Foi sim. Aí depois, na campanha do Ciro, vocês começaram a namorar, casaram, e aí ele teve que lhe levar para São Paulo. Como foi essa tua mudança para São Paulo? Eu fui a contragosto, mas... Enfim, eu estava casada, eu tinha terminado a faculdade e assim, eu não tinha mais motivo para inventar desculpa para ficar aqui. E aí fez muita pressão, eu acabei indo para São Paulo. Isso tu tinha mais ou menos quantos anos já? Acho que eu tinha 27, por aí. 27, 28 anos. É. E lá em São Paulo foi trabalhar na área da medicina e abandonou um pouquinho a política aí. Foi, aí fiquei um tempo à distância, eu trabalhava lá em São Paulo numa rede de clínicas que trabalhava nessa área de dermatologia e medicina estética, fazia esses procedimentos hoje que o pessoal está fazendo aí também, botox, preenchimento, laser de rejuvenescimento, laser de depilação, essas coisas ligadas à estética. Esse teu período em São Paulo durou mais ou menos quanto tempo? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Bom, mas desde aí teve várias campanhas, como é que fazia? Pois é, lá na clínica eu era assim, o pessoal fazia piada, porque a cada 2 anos eu pedia demissão do trabalho, me afastava e vinha aqui para as campanhas, né? Eu fiz isso na campanha do Cid para governador, na campanha do Roberto Cláudio prefeito, na campanha do Camilo, nas campanhas do Ciro, presidente, então várias...
como existia uma falta de médicos, né, nessa área, sempre que eu voltava, eles logo rapidamente me admitiam. Chamava todo mundo procurando. Todo Nessa mundo... época aí, eu não sei se... vou dizer aqui é alguma mentira ou alguma inverdade, mas tinha muitos poucos especialistas dessa sua área, não? Tinha poucos, né? Agora que estão abrindo muitas faculdades de medicina, mas na época, enfim, há poucos anos atrás, acho que ainda hoje, agora não, de poucos anos para cá, está mudando um pouco. Eu já estou afastada da medicina tem acho que uns 8 ou 9 anos já. Uhum. E, bom, aí morando em São Paulo, tudo, vem os filhos. Como foi essa tua transição, a vinda dos filhos para receber a maternidade? Como foi essa visão aí? Para mim foi um sonho, né? Eu tinha, era quase uma obsessão de ter filhos, né? E eu tive muita dificuldade. Eu passei quase 7 anos, fiz todo tipo de tratamento que você possa imaginar e fiz 3 inseminações, só da terceira vez que deu certo e eu fiquei grávida de gêmeos. Olha aí! E para minha sorte, um casal. Então assim, posso dizer, o momento de maior felicidade da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eles são meu presente, os meus presentes. Certo, aí... Você morando em São Paulo, já aí com eles ficou, eu acho que nesses 20 anos, você deve ter ficado com ele com os 2 meninos, mais ou menos uns 5 anos lá com ele, com a convivência muito próxima, uns 10 anos? Não, eu saí quando eu me divorciei, eu resolvi voltar para cá, que eu sempre tive o sonho eu sempre insistia com meu ex-marido, para a gente voltar, mas ele trabalhava nessa área de publicidade, ele dizia que o Ceará não tinha muito mercado para isso. Então eu sempre matava a saudade nas férias dos meninos, julho, janeiro, eu passava o mês inteiro aqui, nos feriados, Carnaval, Semana Santa, estava sempre por aqui. Mas eu tinha muita saudade, especialmente do clima, da família. Eu nunca me acostumei com o frio de São Paulo, não gostava. E só que meus filhos nasceram lá, foram criados lá. Então, quando eu resolvi voltar, eles disseram: mãe, a gente não quer ir não, porque a gente tem uns amigos aqui, meu pai vai ficar. A estrutura toda montada lá. Eu sofri demais, mas sabe quando uma coisa não dava mais para ficar morando em São Paulo, eu não aguentava mais aquela vida, e o que trânsito. O que foi que fez você voltar? Foi a campanha, alguma campanha específica, algum motivo específico, a não ser o motivo lógico de querer voltar para Fortaleza? Bom, na verdade eu voltei, dessa vez que eu voltei e acabei decidindo que eu ia ficar, foi em 2014, na campanha do Camilo, e que eu vim para cá e as pessoas insistiram muito, e muita gente começou a falar que eu devia entrar para a política, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu sempre ajudei as outras sempre pessoas. Nos bastidores, sempre nos aí bastidores. Agora tem a necessidade de ir para frente. E aí eu fiquei pensando nessa possibilidade de vir para cá e entrar nessa área da política. E aí eu fui convidada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio para fazer parte da equipe dele. Por 2 vezes, né? E eu acabei saindo para ser candidata a deputada estadual, aquela vez que acabou não dando certo, que eu esqueci de fazer a biometria. E depois trabalhei na participação social, que fazia aquela história do orçamento participativo, que faz reuniões nas comunidades, nas regionais, para escutar a população sobre quais são as obras prioritárias que eles querem. E assim, me identifiquei muito dentro desse trabalho da política, do contato com as comunidades. Eu gostava demais desse trabalho. O Leandro já está fazendo sinal aqui para a gente parar. Fica olhando para mim, botando a mão para cima. Mas, meu jeito, vamos ter que parar. Então, vamos dar uma paradinha ali. Aí, agora, vamos só não contextualizarmos. Ela já voltou, então, para São Paulo, de São Paulo para Fortaleza. Isso aí em meados de 2015, 2014, e já começou a trabalhar efetivamente, saindo dos bastidores da política e tomando, digamos assim, uma posição mais à frente da política. Então, vamos lá, Leandro. Temos participação agora, Leandro? Temos sim, Dizaeli. Então, vamos lá. Boa tarde, Dizaeli, Leandro, deputada Lia. Acompanho a senhora pelas redes sociais. Queria que compartilhasse com os ouvintes sua campanha e luta pelo direito das mulheres contra a violência, tanto física e tanto psicológica. Um grande abraço, Maria Lídia.
Aí, Obrigada, Lilian. Eu, para além do cargo de deputada, eu ocupo o cargo de procuradora especial da mulher, um equipamento da Assembleia que faz atendimento a mulheres que sofrem violência doméstica. Nós temos lá assistente social, psicóloga e advogada, e a gente trabalha muito na prevenção. Eu acredito muito nessa força da nova geração, né? Está se formando mesmo uma geração menos machista do que essa nossa que está aí agora. E a gente faz muita palestra, muita roda de conversa no Ceará todo. A gente tem viajado o Ceará todo e aqui em Fortaleza também, já fomos a Maracanaú. A gente faz muita palestra lá na Assembleia também, nas escolas que vêm visitar a Assembleia. E é isso, eu acho que a gente tem que... Bom, eu antes de voltar aqui para o nosso tema, para a nossa cronologia, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fico impressionado aqui. Fala-se muito que está aumentando o índice de violência contra a mulher e tudo mais. Será que realmente está aumentando ou a mulher e a sociedade como um todo está sentindo um pouco mais a necessidade de denunciar e isso... Com essa denúncia, tirando isso debaixo do tapete, colocando isso em público, não torna a coisa mais evidente, por isso se tem digamos assim, um índice maior. É isso ou... Os dois, né? Um pouquinho de cada coisa. Eu acho que as pessoas estão, à medida que as mulheres tomam conhecimento, por isso que eu falo muito das palestras, não só formar, mas muitas mulheres sofrem violência, especialmente os outros tipos, porque a violência física todo mundo sabe o que é, né? Um tapa, um empurrão. Mas a violência patrimonial, a violência moral, a psicológica, a sexual, muita gente acha que a pessoa, porque é casada, tem que fazer sexo obrigado quando ela não quer. Isso é um tipo de violência, né? Tipificado pela Lei Maria da Penha. Então, a gente observa isso, uma maior consciência, mais pessoas denunciando, mas existe hoje uma coisa que já está sendo estudada também, né, por pessoas que se aprofundam mais nessa questão da violência, que é uma espécie de reação a esse movimento de consciência. As mulheres tomam consciência que sofrem violência, elas querem sair daqueles relacionamentos e aquele agressor não aceita, e tem sempre nas matérias de jornal que você vê, né? As amigas ou familiares que depois dizem, ela disse que ele disse para ela antes de matar, que se ela não fosse, não ia ser mais dele, não ia ser de mais ninguém, tratando a mulher como um objeto. Então, existe hoje, realmente o feminicídio vem aumentando, não é, só o que você falou, né? E porque a gente acompanha aqui no Ceará, esse ano no Ceará, em 8 meses, a gente já passou o número de 12 meses, né, do ano passado, e infelizmente tem essa reação aí de homens, né, de agressores que não aceitam que as mulheres queiram colocar ponto final no relacionamento. Infelizmente, eu até estava saindo para cá, vi uma parte no jornal de um julgamento de uma acadêmica de medicina que foi brutalmente assassinada pelo cearense aí. O julgamento está acontecendo agora, mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque senão a nossa entrevista sai do eixo, do objetivo do programa, que é expor para as pessoas mais jovens o seu talento, para que se inspirem em você e que possa vir, tomando os seus exemplos, a crescer tanto quanto você cresceu. Mas vamos lá, ali, nós estamos aqui em 2016, quando a assessoria do Roberto Cláudio lhe chamou para uma participação na prefeitura. Na participação era na ação social, né? Era participação social. Como foi isso aí? Conta essa experiência aí pra gente. Então, foi muito legal. Essa era um cargo que eu trabalhava direto com comunidades. Eu andava muito quando eles acompanhavam as reuniões que eles faziam. Havia uma votação para escolher quais eram as obras que, entre as dezenas de carência de cada comunidade, quais são aquelas que eles consideravam prioridade para que elas entrassem no orçamento. Então foi uma época para eu me aprofundar, né? Conhecer Fortaleza mais a fundo, conhecer as demandas da população. Eu ia muito em posto de saúde, era uma coisa que eu buscava e eu dava sempre uns feedback para o Roberto Cláudio, olha, está faltando... o pessoal está reclamando que está faltando medicação. Então, isso outro dia ele estava até me dizendo isso, que ele usava muito as coisas que eu fazia para tomar algumas atitudes, né, para resolver. E nesse
nesse período que você ficou lá, criou-se uma história de um bilhete único se eu não me engano, aqui foram 44 agentes. Como era isso aí? Como era esse preço? Foi um projeto? Foi um programa? Como foi isso? Era uma demanda antiga, porque dentro dessas comunidades, elas votam nos seus representantes. É um processo que existe aqui em Fortaleza, né? São os agentes lá de cidadania. E eles trabalham muito levando as reclamações da população. Então, eles vão nas regionais dizendo que tem, por exemplo, um lixo em algum lugar que não está sendo coletado, que tem uma água vazando em algum lugar. Às vezes não sabe muito bem nem qual o que é competência da prefeitura, mas vão lá reclamar. E como é um trabalho voluntário... Mas não tem salário no meio, é voluntário? Não tem salário, é um trabalho voluntário. Eles solicitavam há muito tempo que tivesse essa espécie de ajuda, que eles não tivessem que pagar do bolso deles o ônibus para ir até o gabinete do prefeito, até uma regional. E aí a gente conseguiu, na época, e o ex-prefeito Roberto Cláudio forneceu esses vale-transporte para eles poderem, enfim, rodar os órgãos sem pagar. Inclusive, além desse vale-transporte, houve também um incremento na parte de farda, né? Porque eu vi numa outra reportagem sua dizendo que teve implantação de farda. Eles tinham uma camiseta, boné, que classificava a agente de cidadania. Identificava o pessoal, mesmo voluntário, mas já se tornava quase uma coisa vocacional. Já ia, mas gostava de estar fazendo. É verdade. Tinha um crachazinho, né? Que eles podiam se identificar, então foi legal. Aí vem, cronologicamente, em 2018, 2019, você resolve se candidatar a deputada pela primeira vez. Como foi saiu de onde essa ideia de se candidatar a deputada pela primeira vez? Muita gente acha que foi o Ciro e o Cid, né, que me botaram na política, e na verdade não. Como eu falei para você, foi uma coisa que eu comecei a escutar. Ai, você leva tão jeito, você gosta tanto de olhar os problemas, de tentar resolver, né? Tem tanta empatia. Assim, eu recebi os elogios, modéstia à parte. E aí eu comecei a pensar. Eu digo, não, realmente... eu tinha essa questão da mulher, que eu tinha muita vontade de ser ouvida, né? Porque a gente tem que ser ouvida por outras mulheres para que elas possam se inspirar nesse sentido de querer melhorar de vida. E aí comecei a considerar essa hipótese. Aí os meninos no começo não viram assim com muito bons olhos. Não, Lia, já tem o Cid, não, é muita gente da família. Era um contexto complicado, porque eram 4. Eu ser o 4 candidato, né? Exatamente. Porque era você, o Igor era prefeito de Sobral, Isso. O Cid, governador, já era senador, não sei. Senador, e o Ciro, candidato a presidente da República. Exatamente. Então, 4 pessoas da mesma família, faltou o Lúcio. Eu acho que era isso que eles achavam, que era uma coisa meio... Mas aí eu comecei a visitar, comecei a me empolgar, e aí eles viram mesmo que eu poderia contribuir, penso eu, né? Que eu poderia contribuir com alguma coisa, e acabaram eles, assim, compraram a ideia, e, enfim, não adianta eu dizer que sem eles eu jamais teria sido eleita, né? Hoje eu tenho aí minha carreira, mas sem o apoio deles eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas aí houve um golpe do destino, né? Houve uma falha técnica aí que impediu de concorrer. Era numa época que começou a exigir a história da biometria. Né? E tinha alguns municípios que não era obrigatório, e outros municípios era obrigatório. E eu estava, na época, eu votava em Caucaia, porque teve uma época até que eu fui cogitada a ser candidata a prefeita lá, acabou não dando certo. Mas o meu título eleitoral ainda estava lá. E Caucaia passou a ser obrigatória a biometria, enquanto em outras cidades não era. E eu acabei fazendo confusão, eu achei que, sei lá, enfim, eu já nem, às vezes eu não quero nem pensar nisso, porque foi muito... Eu fiz a campanha toda, sabe, percorri, eu comecei a trabalhar 2 anos antes, né? Então foram 2 anos de trabalho, e faltando 5 dias para a eleição, eu perdi meu recurso que eu tinha colocado no TRE, no Tribunal Eleitoral, eu perdi aqui no Ceará por 7-0. Então, o partido ficou com muito medo que a minha candidatura fosse indeferida no final e que eu ficasse sem os votos e prejudicasse o partido. E eu recorri, na época dessa decisão aqui do Tribunal do Ceará,
mas o processo só foi julgado meses depois que eu já tinha retirado a candidatura, e em Brasília eu ganhei de 7-0. Vai entender. Mas mesmo assim... Mas aí já não dava mais... Mas aí mesmo assim ainda pra... conseguiu 5.900 e poucos votos, né? Pois é, eu acho que muita gente, porque foi tão em cima que o meu nome, minha foto estava tudo já nas urnas eletrônicas, já estavam lacradas e não podia mais tirar. Então, muita gente, eu acho que nem chegou a informação que eu tinha saído da candidatura, eu acho que foram 3 dias antes, 4 dias antes. Então, eu ainda tive alguns votos. Nesse íntere, acabou você falando, ainda bem que você tocou no assunto, uma rápida passagenzinha por Caucaia, que eu acho que deve ter lhe trazido grandes experiências. E Dizaeli, temos mais uma participação aqui de um ouvinte. Vamos ouvir, Léo. Vamos lá. Olá, Dizaeli, Leandro, boa tarde. Meu nome é Beatriz Medeiros, eu moro na Aldeota e gostaria de parabenizar pela iniciativa do programa. É sempre muito bom a gente saber mais sobre a vida de pessoas importantes, interessantes da nossa terra e do Brasil também. Eu estou acompanhando vocês sempre. Um grande abraço. Muito obrigado aí, Beatriz. Com você, Dizaeli. Obrigado, Beatriz. E espero que, se quiser vir participar do programa ao vivo e a cores, faça como a Romenha. Venha para cá também. Olha aí, Beatriz. Convite feito. Bom, é o seguinte, Lia, você estava na prefeitura, já se candidatou a deputada e não fez a biometria, porque por uma digamos assim, uma distração. E seguiu a vida. Você já pensava em sair da política ou muito pelo contrário, isso lhe estimulou a ficar cada vez mais forte? Não, aí eu fiquei com vontade, digo, não, agora da próxima vez vai dar certo. E aí recebeu um convite inusitado do Camilo. Aí eu recebi um convite do Camilo para ser secretária executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Assim, essa secretaria foi um presente para mim, porque ela cuidava de uma infinidade de coisas. Né? Idoso, coisa, né? Igualdade racial, pessoa com deficiência, LGBT, programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte, os VaptVupt, Casa do Cidadão, Caminhão do Cidadão. Enfim, era muita coisa e me deu uma visão muito grande do serviço público e me dá, hoje eu acho que essa é a base da minha formação para a minha atuação como parlamentar. E nesse contexto, como foi a ideia, de onde surgiu a ideia, por que você imaginou de criar o PP-Pro? Então, a gente tem... Primeiro, o que é o PP-Pro, né? Porque é um programa, né, de proteção que ele chama provisório porque ele é curto. Ele tem um escopo aí de uns 30 dias, podendo ser prorrogado. É aquele perfil da pessoa que chega numa delegacia e ela, foi expulsa de casa por facção, ou ela está sendo ameaçada por ter testemunhado, denunciado alguma coisa, ela chega na delegacia com a roupa do corpo, de tão apavorada, às vezes com criança. E antigamente a gente não tinha onde botar essas pessoas. Eles dormiam na delegacia com medo e com a impossibilidade de voltar para casa. Então esse programa, ele permite um abrigamento rápido, ele proporciona estadia, transporte e alimentação para essas pessoas, para elas poderem ficarem abrigadas até que a polícia possa ir até lá, ou até que elas entrem em outro programa, né? O Ceará tem outros programas de proteção para pessoas, por exemplo, que por colaborarem com a justiça são ameaçadas de morte. Então, às vezes, esse programa ele serve como o primeiro apoio para aquela pessoa que vai ingressar num outro programa. Eu sei que isso é muito complicado, porque também participei de certa forma disso. Lá em Sobral, a gente tinha um orfanato São Francisco. Eu fui diretor do orfanato durante 5 anos da minha vida. E lá teve uma época lá que qualquer criança que era destituída para poder por maus tratos, o juiz na época lá, né, não sabia onde colocar a criança. E entregava, destituía o para poder dos pais e a gente ficava com um tempo provisório até se decidir qual é que ia acontecer. Então a ideia aí do Dr. Raimundo Nonato, que na época desenvolveu isso aí, mas ficou grande demais e o orfanato era particular, era privado, né? Não dava pra gente absorver tudo. Mas vamos lá. Você ficou durante 3 anos, né, na secretaria? Sim, 3 anos. E aí, como foi a ideia de se candidatar de novo? Surgiu daí? Não, acho que foi até uma tristeza que ficou. Né? Foi tanto trabalho. Eu trabalhei aí uns 2 ou 3 anos nessa história. Assim, você não se candidata, não dá para você ser conhecido em 45 dias de campanha. Então, você começa a andar muito antes, a participar de reunião, de festa, da solenidade dos municípios. Você recebe convite.
Isso demanda uma energia, a gente viaja demais, faz muita palestra, conversa com muita gente. E Foi um tempo de muita luta, então, esses 3 anos. Foi. E aí eu disse, não, agora eu tenho que ir de novo, a próxima vez vai dar certo. Mas aí já foi bem mais fácil, porque já tinha um apoio. Já foi a primeira vez, deu errado, e já tinha um apoio, a base familiar estava apoiando dessa vez. Exatamente, foram mais ou menos os mesmos municípios que eu tinha trabalhado, que eu acabei sendo a deputada mais votada lá nos municípios 8 municípios ali da região norte. Então foi uma continuação. Acho que nesses 4 anos, muitas vezes eu trabalhei aqui até sexta-feira, 5 horas da tarde, e saía de lá já com a mala no carro direto para Sobral, para voltar domingo à noite. Já para encaminhar a vida. Para encaminhar, para ir sendo conhecida. E nesse ínterim, quando você saiu, você já saiu para a campanha? Não. Foi. Na verdade, eu saí um pouco antes. Eu saí no final de 2021. Aí, o ano de 2022, eu basicamente fiquei meio fazendo campanha. Viajando, né, pelo Ceará, vários municípios, mas sempre concentrando ali na minha região de Sobral e nos municípios pertinho. Né? Lia, tem a gente faz uma coisa que... A gente faz um projeto, desenvolve alguma ideia e acaba sendo homenageado e ganhando algum prêmio de manifestação digamos assim, de visibilidade nacional. Como é que foi a ideia desse Inovare? Como é que aconteceu esse Inovare, né, no final desse seu período que você ficou na secretaria? Né? Ligado lá à nossa secretaria, como eu falei para você, tinha a questão da igualdade racial, né, que abrange índios, negros e ciganos. E também a comunidade LGBT, eram as duas que eram ligadas a gente. E aí a gente tinha 2 campanhas interessantes, que era o Ceará Sem Racismo e o Ceará de Todos, que era a campanha LGBT. E a gente inscreveu na época para concorrer àquele prêmio Inovare, e o Ceará Sem Racismo acabou ganhando, né, um prêmio nacional de reconhecimento a essa campanha. Isso foi uma coroação, com certeza. Né? Sem dúvida. Bom, aí a recém-saída da secretaria resolve se candidatar novamente a deputada estadual, e nessa batalha de 45 dias deve ter sido muito árdua, né? Viagens, como foi esses 45 dias de campanha? Rapaz, estamos chegando no finalzinho. É pauleira, porque a gente tem que estar em todo canto, né? Agenda. Não dá para... A gente tem a noção que não dá para você para você percorrer tudo aquilo, por isso que até teve umas pessoas que me convidaram para ser votada em outros municípios, e eu agradeci, mas eu realmente não conseguia, não dava tempo. Então eu optei por ficar ali na região de Sobral, porque eu dormia lá na nossa casa, e no dia seguinte eu ia para Vajota, para Heriotaba, Pires Ferreira, enfim, Alcântaras, tudo mais ou menos pertinho, só Jijoca de Aricoacoara que ficou um pouquinho mais longe, mas outros municípios são tudo ali a 1h e meia de Sobral. Então era para conseguir mesmo dar conta de passar em tantos lugares. É pesado. E teve eu estava olhando ali rapidamente, teve um dado estatístico muito interessante. Você foi votado em todos os municípios do Ceará, em todos, sem nenhuma exceção. É verdade? Como é que foi? É verdade. Eu digo isso até como piada, porque teve 2 municípios que eu tirei só um voto, mas eu posso dizer... Serviu para estatística. Serviu para estatística, para eu poder dizer que eu fui realmente votada nos 184 municípios do Ceará. Olha aí. E para encerrar, então, essa tua trajetória maravilhosa, diga-se de passagem, você está vivendo um momento muito ímpar na sua vida, de realizar um sonho muitas vezes postergado, de ser deputado e agora concretizado. Como é essa experiência na Assembleia, viver com pares, viver com outras diferenças, ter essa oportunidade de encontrar pessoas com pensamentos completamente diferentes, mas respeitando sempre a democracia? Como é que está sendo essa experiência para ti? Eu posso lhe dizer que muita gente acha que ali os deputados são inimigos, né? A gente convive muito bem lá dentro. Eu sempre digo, às vezes tem gente que fala mal do Ciro, às vezes tem... E às vezes a pessoa vem constrangida a dizer, olha, não se preocupe, a crítica, desde que ela seja respeitosa, porque eu ali busco respeitá-los também, a gente pode fazer uma crítica política sem ofender, sem agredir. Então,
por causa disso, eu me dou muito bem com todos eles, a gente convive ali num ambiente muito gostoso, mas assim, eu às vezes costumo dizer que esse trabalho de deputado, ele às vezes é um pouco frustrante, porque é muito limitada a nossa atuação, sabe, Gisele? A gente fica muito espremido entre as competências do deputado federal, que são muitas, as competências dos vereadores que fazem leis para tudo, né, que acontece no município, lixo, posto de saúde, escola do ensino fundamental, e a gente fica meio que um pouco espremidinho. E às vezes a gente quer fazer leis que não são aceitas porque ela tem um impacto financeiro. Às vezes eu fico meio chateada, mas a gente vai buscando colaborar naquilo dentro do possível e brigar por mais espaço para a gente poder realmente fazer um mandato que tenha algum impacto na vida das pessoas aqui do Ceará. Pronto, terminando aqui então, a senhora como deputada, e agora vamos fazer uma projeção futurística, vamos pensar mais na frente. Qual é a ideia? É ser candidata a prefeita? Um dia, além de ser deputado estadual, tem alguma projeção? Visualiza alguma coisa? Ou está naquela, não, deixa o tempo me levar que eu vou imaginar com o tempo? É um pouquinho de cada coisa. Muita gente acha que eu posso ser candidata agora em Sobral, né, a prefeita. E eu sempre estou esclarecendo que eu não posso, pela lei, como meu irmão é prefeito já eleito e reeleito, eu não posso sucedê-lo. Então, assim, eu acho que todo mundo que é da política sonha um dia em ser prefeito da sua cidade. E comigo não é diferente. Eu sonho também em ser um dia prefeita de Sobral, mas é uma coisa que está muito longe ainda. Momento que ainda vai ser postergado um pouquinho mais. Sim, exatamente. Eu não posso agora, e o próximo prefeito que for eleito, né, se for do nosso lado, terá direito à reeleição. Então, tem aí uns 8 anos para frente. Por isso eu não fico pensando muito nisso, não. Porque a gente... O projeto é um projeto amplo. Então tem que ser visado desse jeito. Vou fazendo o meu melhor, né? Trabalho bastante para merecer, como eu falei aqui, para causar algum impacto na vida das pessoas que acreditaram no meu nome e esperando que as pessoas reconheçam isso. Lia, nós passamos aqui já quase 3 minutos do nosso tempo, mas eu queria uma coisa, todo mundo que faz essa entrevista, eu queria que você dissesse para pessoas que estão ouvindo, que já tomaram conhecimento da sua trajetória, do seu talento, da forma de você adquirir o seu talento, foi com muito trabalho, muito esforço, tá aí, você acabou de narrar isso aí. Qual a lição que você deixa para esse pessoal? Dá uma dica, você quer alguma coisa, vamos fazer. Então, o que é que tu passa para os nossos ouvintes aí? Eu costumo dizer, até uma coisa que eu digo para os meus filhos, né? Eu tenho uma filha que ela gosta de cozinhar e aí ela vende algumas coisas, né? Biscoito, e eu digo para ela, eu tô direto insistindo com ela que ela precisa estudar. Então, quer ser cozinheira, tem que aprender a fazer contabilidade, tem que aprender como trabalhar nas redes sociais, como fotografar o produto bem. Então, assim, se a pessoa tem um objetivo, é estudar, o estudo, curso, né, procurar formações naquela área que você gosta, porque a gente só se dá bem quando estuda. E eu busco estudar muito esses assuntos que eu considero assim mais importantes no meu mandato. A saúde, a educação, as mulheres, a população LGBT, são coisas que eu estou sempre estudando sobre esse assunto. E só para não deixar passar em branco, eu vi uma reportagem sua, que você dizia, uma pessoa lhe questionou, se você tivesse a oportunidade de nascer de novo, você queria nascer homem? De jeito nenhum. E você respondeu, eu amo ser mulher. Eu amo ser mulher. Foi gostoso, eu gostei dessa reportagem. Esse negócio de a gente ter filho é um privilégio que acho que homem não vai entender, porque não passa por isso. Então, só isso aí é um prêmio. Eu jamais abriria mão disso. Isso é importante. Bom, gente, muitíssimo obrigado, Lia. Foi um prazer enorme ter passado essa hora com você. Eu que estava ali falando há pouco. Isso aqui você não sabe como é gratificante para mim fazer um programa desse, e um enriquecimento, a forma que você sai daqui, você sai recalchutado, sai com nova visão do mundo. Cada programa é uma visão nova. Muitíssimo obrigado. Agradecer a Romélia que veio de casa passar essa hora com a gente aqui, se dispôs a vir assistir o programa pessoalmente ao vivo e a cores. Queria agradecer o Alex Azulay, a nossa querida doutora Carmen Lúcia Duma, por estar
nos dando esse espaço para a gente fazer. Meu amigo Leandro Duarte, que toda quinta-feira está presente aqui. E na quinta-feira que vem, nós estamos de volta com Talentos na Tempo. Muito bem, Dizaeli, uma boa tarde para você, um prazer mais uma vez estar aqui presente no Talentos da Tempo, e hoje a gente teve o prazer também de receber a Lia Ferreira Gomes, foi um prazer recebê-la, obrigado aí pela presença. Talentos da Tempo de volta na próxima quinta, 2 da tarde aqui na Tempo FM.